Boa noite a todos, graça e paz. Eu vou ler um versículo que se encontra lá em Filipenses 4:6 e diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E eu quero dizer nessa noite que nós não precisamos andar ansiosos porque a nossa vida está em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação e Ele proverá. O mais Ele fará em nossas vidas. E o cântico que eu vou cantar agora diz: Deus proverá. Nós possamos estar refletindo nesse momento. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando o azeite e a farinha falta, quando minha força se esgota. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha.
meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu creio em ti, eu olho pra ti, confio em ti. Vamos cantar o cântico 305 e após esse cântico vamos ter a mensagem da palavra do Senhor. O cântico vai falar do descanso em Deus, do descanso no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descanso
nós vamos, nessa tarde e noite, dar continuidade ao tema lidando com a ansiedade. Semana passada nós tratamos desse tema baseado no texto de Gênesis capítulo 42, o versículo 21, quando ali falamos, o primeiro ponto foi como surge a ansiedade. E aquele texto ele tá falando acerca dos irmãos de José, quando eles foram lá ao Egito para buscar alimento, durante os 7 anos de seca, e eles estavam se sentindo angustiados, ansiosos, devido ao tratamento que José estava dando para com eles, pois José o havia reconhecido. E aí veio na mente deles, aquele passado, a culpa do passado, quando eles venderam seu irmão José como escravo para o Egito. Então eles lá falaram no versículo 21, de Gênesis 42, ele diz: é por isso, que nós estamos sentindo essa angústia. E nós tratamos essa angústia, essa ansiedade, do ponto de vista da culpa, do passado que sempre volta. Então vimos a introdução explicando o que é a ansiedade e os sintomas mais evidentes, e daremos sequência ao tema hoje, que na semana passada falamos sobre a culpa dentro desse tema ansiedade, tendo com base esse acontecido entre José e os seus irmãos. Então essa culpa ela pode ter seu lado positivo e fazer as pessoas refletir no que fez de errado e ser motivado a daqui para frente fazer tudo de modo diferente e melhor. E ela pode ser destrutiva quando a pessoa fica naquele ciclo, remoendo o passado, que não deu certo, e não reage, então isso é prejudicial. Mas ela pode ser construtiva, pode ser positiva, quando a pessoa reage de forma positiva e mudando a sua atitude, daqui para frente. No versículo 22 de Gênesis 42, Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas agora vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Então havia um conflito entre eles por causa desse acontecido, no passado, como já citei. E notem que por muitos anos eles tiveram que carregar aquela culpa e agora teriam que lidar com essa situação de volta. A culpa, ela é um fantasma do passado que precisa ser tirado da vida, senão a pessoa não consegue vencer, não consegue ir adiante. Assim eles voltaram ao pai, deixando seu irmão Simeão com a promessa de voltar, levando Benjamim. Isso foi uma exigência de José, que eles deveriam deixar alguém que ficaria preso sob a custódia dos egípcios, e eles deveriam ir ao seu pai e trazer o seu irmão mais novo. Então só assim eles estariam comprovando que eram homens honestos, Se eles quisessem seguir adiante, deveriam resolver aquela questão do passado que lhes trouxe grande angústia, e assim foi feito. Portanto, o recado é: não permitam que a ansiedade surja em suas vidas, e se ela surgir, procurem enfrentá-la e não deixe ser dominado por ela. Tem um ditado que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Isso é uma frase, um ditado atribuído a Martim Lutero. Isso vale para a ansiedade também. Hoje então veremos esse segundo ponto, que é o que fazer quando estamos ansiosos. São muitas coisas que podem deixar a pessoa ansiosa.
Alguém já disse que o amanhã não existe. O que existe é o hoje. Né? Até mesmo porque quando você chega no amanhã, ele passa para frente, ele deixa de existir hoje. Então o hoje é que ele existe, né? É que é real. Andar preocupado com o que ainda não vivemos é antecipar um sofrimento que nós nem sabemos se vamos passar. Muitos se preocupam com comida, com as vestes, com o emprego, com as provisões, e isso de forma demasiada, né, que o torna ansioso. Mateus 6, 25 a 32 vai falar sobre isso, sobre as questões da vida que preocupa muita gente, né? A questão da comida, da vestimenta. Né? Esse texto faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus fala aos seus ouvintes, dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ele termina esse texto no versículo 32, né, dizendo: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Né? Essas são palavras de Jesus para falar, né, com os ouvintes, seus discípulos ali no Sermão do Monte. Havia muita gente escutando, inclusive os discípulos de Jesus, e Jesus faz essa explicação acerca, né, da ansiedade, porque quando a gente anda ansioso, né, a gente está ocupado ou preocupado todo o tempo, e a gente não relaxa, não descansa e não pode desfrutar a vida verdadeiramente como o Senhor preparou para nós. Quando nos preocupamos demasiadamente, podemos causar muitos malefícios para nós mesmos. Segundo pesquisas, né, feitas por profissionais da área da saúde, né, as consequências são várias, tais como, por exemplo, doenças cardiovasculares, o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial podem levar a longo prazo a arritmia, hipertensão arterial e maiores riscos de AVC e infartos. Semana passada falamos de outros sintomas, né, que são bem evidentes acerca da ansiedade de uma pessoa ansiosa. Por exemplo, os sintomas emocionais, né, que traz tristeza, nervosismo, irritabilidade. Sintomas fisiológicos: coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares, insônia. Sintomas comportamentais: impulsividade, agressividade e fala acelerada. E sintomas cognitivos: dificuldade de concentração e tomada de decisão, e também preocupações excessivas. Ainda essa ansiedade, esse estado de ansiedade, ele pode trazer diabetes. E aí é uma série, né, de doenças que são chamadas de doenças psicossomáticas, que elas vão se acumulando, né, a partir de um estresse, né, dessa preocupação exagerada. Então, a diabetes, em situações de estresse, o corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que agem contra a insulina e aumentam a quantidade de glicose no sangue. Então, esse aumento pode ser inofensivo para algumas pessoas, mas piora o risco de diabetes para aqueles indivíduos que já possuem predisposição a isso. Por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é um outro mal, né? Apesar de não se conhecer profundamente como funciona a ligação entre a enxaqueca e a ansiedade, situações de estresse são consideradas gatilhos de crises da enxaqueca. Uma possível causa seriam os hormônios e neurotransmissores como a adrenalina, que são liberados em crises de ansiedade e precipitam as dores. Pode acontecer também o enrijecimento dos músculos, a tensão, né? A preocupação excessiva faz com que tensionemos nossos músculos involuntariamente
e quanto mais tempo ficam rígidos, mais eles doerão. Isso serve para os ombros, as costas, né, e até para a cabeça, já que os músculos da face são presos ao crânio. Né? Quantas vezes você já viu alguma pessoa tensa, você diz, você está muito tenso, né? E aí a pessoa pede uma massagem nas costas, nos ombros, para aliviar essa tensão. Portanto, né, evite a ansiedade. Quando estiver ansioso, preocupado, né, inquieto, veja o que diz a Bíblia sobre isso. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21, Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Uma pessoa em situação de estresse, de ansiedade, não é muito fácil, né, administrar essa questão, mas os cristãos são pessoas de fé, que exercitam a fé, que não se limitam, né, por situações e circunstâncias, porque sempre há a esperança e a certeza de que não estão sozinhas na luta e de que Deus está pronto a ouvir no seu clamor, né, conforme diz a palavra do Senhor, e ajudar-nos nessa situação. Deus deixou o Espírito Santo para estar conosco, então nós temos que lembrar dessas coisas e exercitar a nossa fé. Jeremias, né, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E Pedro escreveu em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele, sobre Jesus, né, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então são recados bíblicos que nós devemos considerar importantes e aplicar à nossa vida através da nossa fé. O salmista no Salmo 94, versículo 19, ele diz, quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, o consolo de Deus, a presença de Deus, o bálsamo de Deus é alívio para a nossa alma, né? A alma cansada, inquieta. Então, precisamos considerar o que a palavra de Deus diz. Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 22, ele disse o seguinte, que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Então, Salomão é alguém que tem experiência, né? Teve experiência nessas questões e ele viu que não valia a pena andar ansioso, né? Porque não traria proveito algum. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. São palavras de Salomão em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Então, são conselhos da Bíblia, né, que se nós considerarmos e aplicar de fato, né, com fé, com confiança em Deus, que não são simplesmente uma palavra, um poder que há numa palavra, mas é o poder que há no Deus da palavra. Então, afaste do coração a ansiedade. Atitude nossa, temos que afastar do nosso coração essas preocupações, porque quem confia em Deus, né, coloca, como Pedro disse, lança toda a ansiedade nele, porque sabe que ele tem cuidado de cada um de nós. Então, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Então, a ansiedade traz sofrimento para a alma e para o corpo, para o físico, então acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Jesus disse em Lucas 21, 34, ele diz, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Que dia, né? O dia da angústia, o dia da inquietação, o dia da dificuldade, o dia mau, o dia difícil. Então, se nós nos deixarmos dominar por essas coisas, nós perderemos a paz, perderemos o consolo e o conforto no Senhor. Jesus, quando visitava a casa de Lázaro e suas irmãs, ele percebeu, e era um momento difícil, né? Mas Jesus percebeu que Marta estava muito ansiosa. Foi numa visita que Jesus fez à casa deles,
E aí Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, o que é que tem lhe deixado preocupado ou preocupada, inquieto ou inquieta? Então lance toda essa ansiedade, essa preocupação sobre o Senhor Jesus, porque Ele é que tem cuidado de cada um de nós, Ele cuidará de você. Sigam o conselho de Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o caminho, né, para vencer a ansiedade é a oração. Oração e súplica e gratidão, com ações de graças, apresentando a Deus, né, os seus pedidos, né, colocando diante do Senhor essa questão. E Deus certamente nos ajudará e ajudará você a vencer a ansiedade. Nesses dias que estamos vivendo, nos deixa mais ansiosos, porque há quanto tempo, né, nós já estamos aí quase 3 meses, entrando para 3 meses, vivenciando essa pandemia, e do ponto de vista humano não há uma saída, não há uma expectativa de que tenha uma luz no fim do túnel, né? Certamente as autoridades estão tomando as suas ações, mas nós vemos que continuam muitas vidas sendo perdidas e ainda não há, né, uma solução definitiva onde as pessoas possam seguir a sua vida normalmente e ficarem tranquilas. Pelo contrário, né? Então, como vencer a ansiedade? Colocando em prática aquilo que a Bíblia diz. Siga este conselho da palavra de Deus e certamente você evitará a ansiedade e suas consequências. Então, eu quero orar, né, nessa tarde, nessa noite, e pedir que Deus derrame da sua graça, da sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você possa lançar toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação no Senhor Jesus Cristo, como diz, né, Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. Então oremos em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus bendito, eu quero te agradecer, porque sabemos que temos o Senhor como o nosso refúgio, o nosso consolo, a nossa cidadela forte, a nossa cidade forte, Pai querido, onde podemos descansar, Senhor, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Ajuda, ó Deus, o teu povo, ajuda, ó Deus, a tua igreja a descansar em ti e não tentar carregar um fardo, ó Pai querido, que não podem carregar sozinhos, Senhor, pois devemos aprender a confiar e depender do Senhor, pois o Senhor está no controle e na direção das nossas vidas e da vida do teu povo, ó Deus, da vida de cada um de nós. Portanto, ó Deus, repreendemos o mal e declaramos a tua bênção, ó Deus, sobre todos, Pai, e oramos, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e caminhemos na paz e na presença do Senhor. Amém.